agora, Fabiola. Ó, vamos trazer uma informação que hoje também está repercutindo muito, está entre as mais lidas da nossa página, que é a pesquisa Quest para a corrida de 2026. Tudo isso que a gente estava falando aqui, o Thales, a apuração, essas negociações todas, estão de olho nas eleições presidenciais de 2026, também é um dos ingredientes, né? E essa pesquisa Quest mostra que Lula lidera todos os cenários para 2026 neste momento. No entanto, com uma grande rejeição de 49%. Segundo a pesquisa Quest divulgada hoje, o presidente Lula venceria todos os possíveis candidatos da oposição na disputa para a presidência. Tem uma vantagem aí e com alguns candidatos, e chamou a atenção justamente o nome de Gustavo Lima. Sim, o cantor sertanejo. Ele não tem partido, não está afiliado, mas ele aparece nessa pesquisa. E ele aparece muito bem na pesquisa. A gente está vendo aí no cenário 4, por exemplo, ele com 18% das intenções de voto contra 33% de Lula, né? Tem vários cenários que estão sendo avaliados aí nessa pesquisa Quest divulgada hoje, mas mostra que a vantagem de Gustavo Lima é maior, vamos dizer assim, né, do que os demais candidatos. E seria um candidato mais difícil para o Lula. Segundo essa pesquisa, o cantor sertanejo aparece como mais competitivo, ele chega mais perto do presidente na segunda etapa da disputa presidencial, num segundo turno. Nas pesquisas a gente está vendo aí do primeiro turno, mas tem também do segundo turno, com 35% das intenções de voto contra 41% de Lula, uma diferença de 6 pontos percentuais. Vamos lá, Thales, iniciando essas análises aí, você acha que é para se preocupar com Gustavo Lima? É claro, tem que se preocupar, mas tem duas questões aí que são importantes. Primeiro, é uma pesquisa melhor para o Lula do que a da semana passada, em que foi mostrado que há uma grande... o governo dele não está bem avaliado, ele mesmo não está bem avaliado. Então ele precisa reverter isso. Essa pesquisa é a intenção de voto, não é a avaliação de governo. E na intenção de voto, tem uma preocupação grande para ele aí, é que ele está no limite da rejeição. Diz-se que um candidato com 50% de rejeição, acima de 50% de rejeição, dificilmente é eleito. Então ele está com 49%, está no limite, tem tempo para eleição ainda e dá para diminuir essa rejeição, e a diminuição será fruto do desempenho do governo dele. Se o governo, nesses 2 anos seguintes, tiver um bom desempenho, pode diminuir essa rejeição, e ele tem uma vantagem que o Bolsonaro, que é o grande opositor dele, tem 53% de rejeição. Então, ele tem essa vantagem. O Gustavo Lima já está nos 50% de rejeição também. Mas a grande pergunta é o seguinte: quem tem maior rejeição do Bolsonaro entre os bolsonaristas? Porque o Bolsonaro não é candidato. Ele vai apoiar um desses aí. Quem tem maior rejeição do Bolsonaro? É o Gustavo Lima? É o Eduardo Bolsonaro? Ou é o Tarcísio Vieira? Os 3 nomes do bolsonarista que estão aí nessa pesquisa. Eu creio que o Gustavo Lima, que é muito ligado ao Ronaldo Caiado, governador de Goiás, e que não anda bem com o Bolsonaro, não bate bem com o Bolsonaro, o Bolsonaro não morreria de amores por entregar ao Gustavo Lima o título de meu candidato à sucessão, já que o próprio Bolsonaro está inelegível. O Tarcísio tem um problema. Vai largar uma reeleição quase certa para o governo de São Paulo para concorrer a uma incerta eleição para a presidência da República? É um problema. E mais, o Bolsonaro já deu a entender ali, numa entrevista, que espera, é claro, se for eleito um bolsonarista, ele receba um indulto presidencial e espera mais. Espera ser indicado ministro-chefe da Casa Civil. Para quê? Para ser, de fato, o presidente da República. Então, o Tarcísio estaria trocando uma reeleição certa para o governo de São Paulo
por uma incerta eleição para a presidência da República, que, sendo eleito, terá que entregar o cargo, a Casa Civil, ao Bolsonaro e, na verdade, virá um títere do Bolsonaro no governo. Então, eu não sei se interessa ao Tarcísio. Sobra, então, quem? O Eduardo Bolsonaro. Esse, sim, não teria rejeição alguma, e o Bolsonaro já demonstrou que, na verdade, ele, na vida política dele, só não tem rejeição aos filhos. Até a mulher dele, ele tem certa rejeição no campo político. Nos outros campos eu não tenho a menor ideia. Mas então eu acho que essa pesquisa coloca essas questões no ar, que eu acho que são muito interessantes. Queria ouvir também o Josias a respeito dessa pesquisa. Tem vários pontos para que a gente possa analisar. Quer começar por onde, hein, Josias? O que te chamou a atenção? Surpreende Gustavo Lima ser o mais competitivo nessa disputa contra Lula? Não, a mim me surpreendeu mais o Eduardo Bolsonaro do que o Gustavo Lima. São três as principais novidades expostas nessa pesquisa da Quest. A primeira é que o Lula, beneficiado ainda pela pulverização da direita, ele seria o favorito se a sucessão fosse hoje. Ele está longe de ser um candidato imbatível. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o Eduardo Bolsonaro, ele aparece empatado tecnicamente com o Tarcísio de Freitas, com o Pablo Marçal e com o Gustavo Lima. Então, ele entrou no jogo. E até aqui tinha muita especulação, mas essa pesquisa coloca o Eduardo Bolsonaro no jogo. E o outro ponto que chama a atenção é que nenhum candidato entusiasma o eleitorado. Na pesquisa espontânea, sem a exibição dos nomes dos candidatos, 78% disseram que não tem candidato, estão indecisos, né? Então, a pesquisa mostra, na prática, que 2026 virou uma janela aberta para o insondável. É impossível hoje dizer o Lula vai vencer, porque esses candidatos, nem todos eles, a pesquisa mostra, inclusive coloca pessoas que não podem não ser candidatos. O governador lá, o Ratinho Júnior, lá do Paraná, aparece o Ciro Gomes. Quem sabe se o Gustavo Lima vai ser candidato ou não? Ele insinuou que poderia ser no final do ano passado, mas Pablo Marçal pode se tornar inelegível, inclusive, há muitas pendências judiciais relacionadas ao nome dele, né? E o Tarcísio de Freitas tem essa dúvida, vai ser, não vai ser? Então, é muito essa pulverização da direita, que alguns nomes podem ser excluídos dessa disputa, à medida que o calendário avança, e muda completamente a dinâmica do jogo, né? Então, hoje é melhor observar esses 78% que, sem que os nomes lhes sejam submetidos, dizem que estão indecisos. Então, ninguém entusiasma nessa eleição. Preciso lembrar que esses dados eleitorais, eles compõem aquela pesquisa que foi divulgada na semana passada, né? Mostrou que o desempenho do Lula e da sua gestão, pela primeira vez, tem uma taxa de reprovação maior do que o índice de aprovação. É a mesma pesquisa, só que esses dados não foram divulgados na semana passada, estão sendo divulgados agora. E, a despeito dessa avaliação negativa, com reprovação acima da aprovação, o Lula prevaleceria nos 4 cenários de primeiro turno esboçados pela Quest, com percentuais que variam, dependendo do cenário, de 28% a 33%. Isso é menos do que os 48,4% que o Lula obteve contra adversários diferentes, evidentemente, nas urnas do primeiro turno de 2022. Então, em tese, hoje, essa pesquisa mostra um Lula menor do que o Lula de 2022. Agora, dependendo do cenário, 28% a 33%. Lá atrás, em 2022, no primeiro turno, 48,4%. Não são comparáveis, evidentemente. Como disse, os adversários são outros, né? Mas dá uma dimensão, ou dá uma ideia do tamanho que o Lula tem hoje na disputa, né? E no segundo turno, o Lula também venceria os adversários todos, os que foram testados, né? E teria percentuais que variariam de 41% a 45%. De novo, isso é menos do que os 50,9% de votos que o Lula teve na sucessão de 2022, quando ele venceu o Bolsonaro na rodada final, no segundo turno, uma diferença ali de 1,8 ponto percentual, né? Hoje, num tirateima do Lula, né, contra o Gustavo Lima, o Lula venceria, o Gustavo Lima teria 35% dos votos, o Eduardo Bolsonaro
o Pablo Marçal e o Tarcísio de Freitas teriam 34%. Veja que os percentuais são muito próximos. O percentual do Lula muda de 41% a 45%, mas também não é uma grande variação, dependendo do adversário, 41% a 45%. E os adversários mais bem postos aí, o Gustavo Lima teria 35% e os outros todos 34%. O Eduardo Bolsonaro, o Pablo Marçal, o Tarcísio de Freitas, 34%. É uma disputa muito parelha, né? Fica entendido, Fabíola, por último, que hoje o principal adversário do Lula é o próprio Lula. O desempenho eleitoral dele depende do que ele for capaz de realizar nos 2 últimos anos do governo dele, né? E o maior estorvo da direita hoje é o Bolsonaro, que pode enxergar nessa pesquisa, inclusive, estímulos para apoiar o filho dele, o Eduardo Bolsonaro, e não o Tarcísio de Freitas, que é o primeiro da fila do Centrão. Então, e nessa hipótese a gente teria, em 2026, uma guerra de rejeições, porque o Lula é rejeitado por 49% dos eleitores e o Eduardo Bolsonaro desperta aí uma ojeriza de 54% do eleitorado, né? Então é um jogo em aberto, é de fato uma janela aberta para o insondável, né? E espanta a minha impressão é de que uma das novidades aqui é o Eduardo Bolsonaro, que com esse desempenho, e ele está, como disse, empatado aí com o Tarcísio, com o Pablo Marçal e com o próprio Gustavo Lima, ele está no jogo, né? E isso pode levar o pai dele e o pai é muito afeito aos projetos que são mais próximos da família. Então o Bolsonaro pode se sentir tentado, de fato, a fazer do filho a alternativa dele para 2026. Interessante essa análise, Josias. E a gente estava vendo, coloca de novo para a gente só esse gráfico, vocês dois falaram sobre as rejeições, só para que a gente mostrar aqui para nossa audiência os dados que foram divulgados há pouco pela Quest das rejeições. É impressionante, né? A gente vê aí, em vermelho são as rejeições, quer dizer, a rejeição é muito maior do que qualquer aprovação, né, por parte dos brasileiros. E é muito triste ver isso, né? Aí a gente vê aqui como o grande líder de rejeição o próprio Fernando Haddad. 56%. Conhece e não votaria. Conhece e não votaria. 56% de rejeição a Fernando Haddad. Em segundo lugar aparece Eduardo Bolsonaro. E é curioso que o Eduardo Bolsonaro aparece com maior rejeição até do que o próprio pai, que tem 53% de rejeição. Não impressiona isso, ô Thales? Como é que você vê aí, primeiro, essa rejeição do Haddad, né, a maior rejeição de todos? Ele supera a rejeição do Eduardo Bolsonaro. Tá desligado o som, Thales. Agora abriu. Voltou. O Haddad tem sofrido nos últimos tempos um verdadeiro ataque especulativo do mercado, da mídia, de todo mundo. Então, eu acho natural que ele tenha uma rejeição grande neste momento, mas se a economia for bem, ele tende a diminuir bastante essa rejeição, assim como o Lula tende a diminuir, tem tempo para isso. É curioso que se você, tanto o Lula como o Bolsonaro está inelegível, completamente inelegível. E há uma hipótese de o Lula não querer ser candidato à reeleição. Então você teria como uma possível disputa o Haddad e o Eduardo Bolsonaro. Seria interessante essa disputa Haddad versus Eduardo Bolsonaro. Você teria um candidato da lógica das coisas, da lógica da economia, da lógica da política, um candidato da lógica e um candidato do bolsonarismo, do ilógico, do irrazoável. Seria uma luta interessante numa eventual eleição presidencial de 2026. De qualquer maneira, os dois estão empatados, na margem de erro, empatados em relação sobre rejeição. Rejeição é o ponto agora. Cabe ao Lula diminuir a rejeição dele. O Bolsonaro não creio que tenha espaço para diminuir a rejeição, talvez para aumentar se for condenado. E condenado, o eleitorado, uma parte do eleitorado tenta dizer, peraí, se está condenado, eu não voto nele. Não votaria de forma alguma nele. Então, a tendência é que o Bolsonaro ainda possa aumentar a rejeição. O Lula tem chances de diminuir se o governo for bem. O Haddad também tem chances de diminuir a rejeição se conseguir que a economia vá bem.
até nesses últimos 2 anos. E o Eduardo Bolsonaro também tem chances na medida em que ele é muito ligado ao Trump. E essa ligação com o Trump pode trazer dissabores, mas também pode trazer bônus eleitorais. Tudo depende também do desenrolar do Trump na política internacional e em relação ao Brasil. Se o Trump massacrar muito o Brasil, eu acho que estar ligado a ele não é boa coisa para o Eduardo Bolsonaro. Ô Josias, e você, hein? Quando a gente olha aí essa lista das rejeições, né? O Haddad liderando a rejeição, ele tem mais rejeição do que o Eduardo Bolsonaro, que é o segundo na lista, e o Eduardo Bolsonaro tem mais rejeição do que o próprio pai. O que te chamou a atenção na lista de rejeição? Como que o eleitor brasileiro vê os personagens que estão aí na vitrine? A Quest testou 12 nomes, não é? Fez uma lista de 12 nomes e fez um teste de rejeição. Impressiona muito que o Fernando Haddad tenha sido acomodado no topo desse ranking dos mais rejeitados, né? Com 56% dizem que jamais votariam nele, né? E nos 2 primeiros anos de governo, o Haddad desenvolveu uma estratégia baseada, a estratégia de enfrentamento do problema do déficit fiscal foi baseada na arrecadação. O ministro, nos 2 primeiros anos, aumentou efetivamente a arrecadação do governo e ele, ao mesmo tempo que conseguiu arrancar do Congresso Nacional autorização para taxar fundos exclusivos de famílias de milionários, ele também teve o nome associado à taxação das blusinhas dos sites chineses, né? Que são portais frequentados por brasileiros humildes, né? E enxergavam ali a possibilidade de comprar produtos que nas lojas eram mais caros, né? E houve também uma taxação dessas blusinhas. E grudou no Fernando Haddad essa pecha de taxador, né? E isso se reflete na rejeição. A rejeição do Haddad, evidentemente, isso pode mudar nos próximos 2 anos, mas é um problema para o Lula, porque o Lula, nas últimas semanas, inclusive na primeira reunião ministerial do ano, ele deixou entreaberta a porta da saída pela lateral, de não disputar a eleição. Ele disse, olha, imprevistos podem acontecer, disse que não sabe como estará a sua saúde lá em 2026, e ele deixou entreaberta essa porta para sair da disputa, para não concorrer a um 4º mandato. E 11 até diria, 11 em cada 10 petistas avaliam que a primeira opção do Lula, caso não dispute, seria o Fernando Haddad. E essa taxa de rejeição mostra que o presidente teria dificuldades para emplacar o Haddad como uma alternativa presidencial, né? Ele nem aparece na pesquisa espontânea, quando os pesquisadores não mostram nome nenhum e perguntam, olha, em quem você votaria? O Haddad não é nem mencionado. O Lula aparece nessa espontânea com 9%, empatado com o Bolsonaro, que está inelegível, né? Aparece o Bolsonaro também com 9%, e o Gustavo Lima com 1%. Os outros são ali residuais, as menções, né? E o Haddad está o lote dos residuais. Então impressiona que ele esteja no topo, né? Está muito próximo do Eduardo Bolsonaro. O Haddad é rejeitado por 56%, o Eduardo Bolsonaro 55%, o próprio Bolsonaro 53% e o Lula 49%. E aí vem lá, o Gustavo Lima também tem uma taxa de rejeição muito alta, né? E o Tarcísio, o Ratinho Júnior e o Romeu Zema, que ninguém sabe se serão candidatos, né? Está lá o Tarcísio e o Ratinho com 32% de rejeição, que é relativamente baixa, né? Mas também é uma pessoa menos conhecida. Esses governadores, o Tarcísio, o Ratinho, o Romeu Zema, o Ronaldo Caiado, esses são menos conhecidos ainda do que o Tarcísio, né? O Ratinho, o Zema e o Caiado. O Ratinho e o Zema têm uma taxa de rejeição de 23%, o Caiado 21%, mas eles são pouco conhecidos fora dos seus estados, né? Então é muito impressionante. Essa taxa de rejeição do Fernando Haddad mostra, primeiro, que grudou no ministro a pecha de taxador. Segundo, o Lula terá dificuldades para emplacá-lo, a menos que essa taxa se reduza nos próximos 2 anos. O Lula teria dificuldades para emplacar o Haddad como uma alternativa ao seu próprio nome, né? Caso ele
decida não concorrer em 2026, e o Haddad também, diante dessa evidência exposta na pesquisa, ele precisa trabalhar a própria imagem, né? Porque tem muita fake news, muita mentira vinculada ao nome do ministro, e há aqui aquela pretensão da Receita Federal de monitorar os investimentos ou os gastos dos brasileiros, incluindo o PIX, né? Que houve aquela campanha de rede social que evidentemente prejudicou também a imagem do ministro, né? E o governo teve que, inclusive, recuar, levou uma surra nas redes sociais e recuou. Isso também deve pesar para essa rejeição do ministro aqui, a surra do PIX. Você falou sobre a pesquisa espontânea, deixa eu só mostrar aqui, quando se pergunta, né, em quem você vai votar para presidente no próximo ano e não aparece nenhum nome e as pessoas falam que vem na cabeça. E chama atenção o nome do Gustavo Lima aparecer, de outros não, nem o Tarcísio não aparece, só aparece Lula e Bolsonaro empatados com 9%. Né, 78% disseram que não sabiam, e é esse o número que vale, na verdade, né, 78% dos entrevistados disseram, não sei, né, mas 9% fala Lula, 9% Bolsonaro, 1% Gustavo Lima. O nome do Gustavo Lima aparece porque teve uma grande publicidade, vamos colocar assim, pelas redes sociais, o nome de Gustavo Lima, muito disso também impulsionado aí pelo próprio Pablo Marçal. Ô Thales, você acha que é viável uma candidatura de Gustavo Lima? Acha que pode vir isso? O fato de esse nome estar sendo testado numa pesquisa como a Quest mostra que isso realmente tem algum sentido? Isso vai adiante ou não? Olha, poder pode. Não é uma candidatura que a gente espere muito desenvolvimento, até pelas dificuldades políticas que ela tem. Ele é um candidato, primeiro, que vai sofrer muita oposição, imagino, do próprio Bolsonaro. Você veja que com o filho no páreo, o Bolsonaro vai tentar descartar o Gustavo Lima de todo jeito, até porque o Gustavo Lima é ligado ao governador de Goiás, o Caiado, que também quer ser candidato. Então ele tem problemas com o Bolsonaro, com problemas no campo dele, com o Bolsonaro e com o Caiado, com o Ronaldo Caiado, que vão trabalhar contra. Agora, por outro lado, o bolsonarismo está se mostrando cada vez mais independente do Bolsonaro. Isso é que tem sido mostrado. O desempenho do Pablo Marçal na eleição de São Paulo mostrou isso, que há uma parcela do bolsonarismo que não está muito alinhada com o Bolsonaro, com as determinações do Bolsonaro. Inclusive, a eleição do presidente da Câmara, o Bolsonaro apoiou o Hugo Mota e disse que uma parte dos votos do Partido Novo foram os bolsonaristas que se rebelaram e que votaram no candidato do Partido Novo. Então, é pouco provável que o Gustavo Lima, embora seja um nome que tenha apoio, até a simpatia do seu público, sobretudo do seu público como cantor, é pouco provável que ele dispare nas pesquisas, creio eu. Gustavo Lima é um nome viável para 2026? Acredita que a direita e a extrema-direita aposte num nome como o dele? Infelizmente, nós estamos diante dessa conjuntura, né, Fabiola? E o que mostra essa pesquisa deixa escancarado esse cenário, né? Hoje há um descrédito em relação ao sistema político brasileiro, né? O eleitor tende a enxergar os políticos no Brasil, a dividir os políticos em dois grupos, são os culpados e os cúmplices. Poucos enxergam inocentes na conjuntura. E o eleitorado, diante desse cenário, também se divide em duas alas. Há os pessimistas e os desesperados. E a primeira banda aí, os pessimistas, estão ali naqueles 78% que estão sem candidato. Se você não oferece uma lista, diz, não, eu não tenho candidato. Ou seja, ninguém entusiasma verdadeiramente, né? E o segundo bloco, esses que que declaram alguma preferência, inclui esse lote de eleitores que vão de Gustavo Lima, de
Eduardo Bolsonaro, né? É uma turma que sonha com a bagunça, né? E esse descrédito do sistema político, ele é tão devastador que a liberdade democrática produz uma fúria de imbecis. É gente que compreende a democracia como um regime em que o sujeito tem ampla e restrita liberdade para exercitar sua capacidade de fazer besteira por conta própria. E aí ficam trocando ofensas nas redes sociais, pregando a volta de militares, apostando na redenção, na anistia de gente que foi pilhada quebrando as sedes dos três poderes. E temos esses nomes. Qual é o projeto de país que está embutido na candidatura do Gustavo Lima? Que projeto de país oferece o Eduardo Bolsonaro? Então, infelizmente, estamos diante dessa conjuntura, né? Evidentemente, hoje a direita está muito pulverizada e é provável que em algum momento essas opções se afunilem, né? Se o Eduardo Bolsonaro entra no jogo, empurrado pelo pai, o Tarcísio de Freitas não entrará. Se o pai, por outro lado, resolve apoiar o Tarcísio de Freitas, o Eduardo Bolsonaro não entrará. O Pablo Marçal pode ser retirado. Pablo Marçal, veja, em situação de empate técnico aí. Esses personagens todos, o Eduardo Bolsonaro, o Gustavo Lima, o Pablo Marçal, eles estão ali encostados no Tarcísio de Freitas. Situação de empate técnico mesmo, né? No segundo turno, eles têm o mesmo percentual. Varia o percentual do Lula, mas eles têm o mesmo percentual. Então, estamos diante desse quadro. Pode sim, Fabiola, um desses nomes pode vingar como alternativa da direita. Agora, o que se pergunta, ou a pergunta que as pessoas deveriam fazer hoje, é menos quem serão os candidatos e mais, convém formular mesmo essa pergunta. Como será governado o Brasil a partir de 2026? Que projeto de país teremos todos, não é? Então, juntando-se aí esse descaso, né, de pessoas que estão optando por alternativas ou pretensas alternativas que não representam projeto nenhum, né? E entre o desespero e o pessimismo, as pessoas precisam se fazer essa pergunta, começar a formular essa indagação. Como será governado o país a partir de 2026? Não quem serão os candidatos. É preciso que as pessoas olhem para o candidato da sua preferência e consigam identificar por trás dele um projeto qualquer de nação, um projeto qualquer de país, mas, infelizmente, insisto, na conjuntura atual, não são negligenciáveis as chances de que tenhamos uma disputa do Lula, que hoje é o candidato mais bem posto, com toda a precariedade que a pesquisa mostrou da imagem do governo dele e dele próprio. Ele é o candidato mais bem posto da esquerda e a opção da direita. Hoje não é negligenciável a hipótese de que à direita se apresente um nome desses aí, qualquer um desses aí que, tirando o Tarcísio de Freitas, que você pode pelo menos comparar ou avaliar um governo, que é o governo de São Paulo, né? O que fez o Tarcísio de Freitas na educação, na segurança pública, o que fez ele para se diferenciar do negacionismo do Bolsonaro nas áreas todas, ciência, segurança. Então, o Tarcísio tem lá uma obra que você pode avaliar positiva ou negativamente. Afora ele, os outros não têm o que demonstrar, não têm o que exibir. Ou o que tem, o Eduardo Bolsonaro tem o que exibir. O desempenho legislativo dele, que, a meu juízo, não o credencia para disputar a presidência da República, né? Mas estamos diante desse cenário precário em que esses nomes desqualificados podem se qualificar para disputar a presidência da República do Brasil. Muito interessante ver a repercussão